posso comprar uma cama agora? Que eu tô aposentada? Não tem preço que pague pra gente isso. O propósito de trabalhar com previdenciário, escalar e crescer, etc., é um propósito, pra mim, muito espiritual também. Fazer a vontade de Deus é a coisa mais importante pra mim. Tati, antes da gente começar, para você ficar um pouco mais relaxada, ficar um pouco mais leve, quero te mostrar uma surpresa. Ai, lá vai chorar. Vamos lá, time. A Tatiele é uma pessoa dedicada, cheia de energia, alegre. Quem conhece a Tatiele sabe que não tem como ficar do lado dela e não dar risada, porque realmente ela contagia, cheia de coragem para enfrentar qualquer desafio. Mas o que mais me admira nela é a força dela para enfrentar qualquer obstáculo e para sempre estar motivando as pessoas ao redor dela, além do coração dela, que realmente é gigante. Eu trabalho com a Tatiele há 8 anos e eu falo que ela se tornou uma amiga para mim, porque ela é uma pessoa extraordinária, assim mesmo, de verdade. Eu chamo ela da minha menininha. A Ellen é o braço direito e esquerdo da Tati, trabalha em um dos escritórios, né, Tati? Sim. Está há muito tempo com vocês. Entrou com 16 anos. Olha só. E hoje está quase se formando. Hoje é o último ano dela na faculdade. Que legal, que legal. Tatiele, advogada há quanto tempo, Tatiele? E formada já são mais de 16 anos. Mais de 16 anos. E sempre em uma área só? Tati, sempre. Antes de formar, eu fiz estágio em alguns lugares, acho que a maioria de nós, quando faz faculdade, faz um pouco de estágio. Juizado, vara de família, etc. Mas quando eu comecei fui para o escritório previdenciário, que é a minha área de atuação principal. Antes, acho que foi nos 2 últimos anos da faculdade, e ali eu já comecei a trabalhar com previdenciário, saí daquele escritório, comecei a trabalhar com previdenciário sem ser advogada ainda, terminei a faculdade, então sempre foi a nossa área principal, é o previdenciário. Que legal, que legal. E para começarmos a falar, eu gostaria que você contasse para nós como surgiu essa vontade de advogar. Porque assim, eu vou falar por mim, eu entrei na faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito, mas eu sempre soube que eu não queria advogar. Uhum. E você não, você sempre quis. Sempre. Eu vou contar uma realidade aqui, que eu falo de vez em quando. Eu nunca quis fazer outra coisa. A única coisa que eu já quis ser na minha vida, fora ser advogado, era ser astronauta. Pronto. É bem a minha cara. Só que não tinha no Brasil, acho que na época não existia, né? E eu falei, não, já que não vai dar pra ser astronauta, eu vou ser advogada. Astronauta. Ok. E a minha avó, que já faleceu, ela era advogada. E então eu cresci vendo ela estudar, vendo ela ler. Ela foi a pessoa que me criou. Então eu nunca realmente quis fazer outra coisa. Que legal. E aí você iniciou com o escritório em Ponta Grossa? Sim, comecei em Ponta Grossa, trabalhar com previdenciário em Ponta Grossa mesmo. E aí depois foi expandindo. Conta pra nós, quantos escritórios tem, onde você está hoje? Então, hoje eu até pedi para o pessoal fazer um levantamento de algumas coisas, porque a gente sabe, mas a gente fica, meu Deus, é tudo isso já? Então, a gente tem hoje, como eu disse, são mais de 10, 12 anos formadas, mais de 17 trabalhando 18 anos trabalhando com previdenciário. Então, hoje, depois de uma longa caminhada, a gente tem 4 escritórios físicos. Daí, hoje me contaram que a gente tem também Teixeira e Castro, então 4 são 6. São 6 unidades físicas de atendimento, tá? A gente tem 33 parceiros, que são escritórios que não atuam com previdenciário, que nós atuamos por eles no previdenciário. Daí sim, a nível nacional, né? Vai desde o Rio Grande do Sul até Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e por aí vai. Então, e da equipe num todo, são mais de 15 colaboradores hoje. Porque os parceiros, então, eles têm o seu escritório normal, mas quem faz previdenciário somos nós. Então, hoje, depois de tantos anos, expandimos dessa forma. Que legal. E expandiremos mais. Vai, claro, mas com certeza. Elas seletas mulheres fortes. Não tem como ser diferente. E como você lida com essa diferença de cultura nas regiões? Porque eu que acompanho de perto, vejo que de vez em quando está lá em Espírito Santo, aí depois está no interior do Paraná. São culturas diferentes. Super, muito. É muito diferente. E você gosta de estar direto com o Gosto, eu gosto de estar com gente, com pessoas.
E para mim, mesmo quando a gente expandiu, é claro que a gente tem a opção hoje em dia de não vou mais atender o cliente em si, né? Ali na casa, ali no escritório, não vou lá na casa, porque a gente já tem uma estrutura que eu posso não ir. Mas Sim. é uma das coisas que eu não abro mão. Eu preciso estar lá de vez em quando. Eu, como pessoa, gosto de ir. Gosto de atender as pessoas. Gosto de ir lá na zona rural, naquela casinha simples, de tirar os sapatos, às vezes, para conseguir entrar no meio do barro e etc. Eu gosto de estar lá no meio desse povo. Para mim, faz muito bem eu entender que a gente, o escritório, né, a gente cresceu, expandiu, mas tem muita gente que precisa ajudar ainda. Tem muita gente que precisa dar mão. Tem muita gente que receber um salário, que é direito, muda a vida deles. Sim. E isso, para mim, é muito gratificante. E entender isso foi um aprendizado. Né? Foi um aprendizado e eu não consigo ficar sem fazer essas viagens e atender. E quando eu vou para o norte, é outro tipo de população. Sim. Mais carente ainda do que aqui do sul. Nós somos muito privilegiados. Lá, mesmo as pessoas carentes daqui da nossa região, da Redondeza, lá é muito mais complicado. Então, ver esse contexto como ser humano me faz bem. Sim. Viver, nem que seja por um pouco, essa realidade com eles ali. Sim. E como é que é? Recebe alguns presentes de vez em quando, inusitados? Meu Deus, demais! A gente recebe porco, galinha. Porco, galinha, chinelo, uma vez ela me banana. contou, gente, que ela ganhou um porco. E aí ela falou, não, mas então mata e corta e me traga os pedaços. Exatamente. O porco. As meninas ali que você passou, por exemplo, que é na outra unidade nossa, vira e mexe, elas recebem. Ovo caipira. É galinha viva, fim do ano, vai na sacolinha galinha viva. Maisinho. E dele é a avó do pessoal lá, que sabe matar e fazer tudo, né? E Deus o livre recusar, né? Não, de forma, é uma ofensa. Que delícia, é uma ofensa. Nenhum. Que legal. E você, assim, não se vê sem estar no meio desse pessoal. Como você falou, faz bem para você. É uma realidade totalmente, hoje, diferente da realidade que você vive, porém faz você valorizar cada dia. Eu acho, Tati, que no final, hoje, né, depois de tanto tempo, a gente vê que o propósito de trabalhar com previdenciário, escalar e crescer, etc., é um propósito, para mim, muito espiritual também. Né? Eu sou cristã, você sabe disso. E fazer a vontade de Deus é muito importante para mim. É a coisa mais importante para mim. Definitivamente é a coisa mais importante para mim. E conseguir entender qual é a vontade dele também foi anos de construção para isso. E algumas vezes eu internamente relutei, porque eu sou pós-bariátrica, então na época ali da pós-bariátrica, lá 12 anos atrás, era muito pesado fazer as viagens, ir para a zona rural. Sim. Eu passava mal, tudo que eu comia voltava, então era um caos. E naquela época eu falava, meu Deus, mas eu preciso fazer isso. Ai de mim se eu não fizer, né? E vamos lá, e as coisas iam. Então, assim, tem todo um contexto aí também, sabe? Um cliente olhar para você e falar assim, eu posso comprar uma cama agora? Que eu estou aposentado? Então, assim, essas coisas não tem preço que pague pra gente isso. Não. E isso para mim é muito importante. Você falou da cama, mas já partilhou comigo com coisas bem mais básicas e que eles não têm. Sim. Né? De você chegar na casa ali, não ter uma mistura e, ó, doutora, faz muito tempo que eu não sei o que é comer isso, isso e isso. Sim. Me ajude, me aposente. Então, isso deve ser realmente muito, muito gratificante você conseguir, né, proporcionar tudo isso para eles. E quando que surgiu, depois, né, muitos anos na advocacia, muitos anos com o escritório, muitos anos lidando com pessoas diretamente e indiretamente, como surgiu aí, como que virou a chave para a área da gestão? Então, quando o escritório foi crescendo, eu não imaginei que a gente fosse ter tanta volume de processos hoje em dia e etc, equipe grande, né? A gente começou a tratar com uma caneta. A gente tinha uma caneta, o acerto do estágio que a gente tinha saído do escritório, porque eu tenho um sócio, é o mesmo sócio sempre, e a gente tinha uma impressora emprestada, não tinha carro e tinha um computador emprestado. O pai do meu sócio emprestou a impressora, o meu pai emprestou o computador, aí juntou, pegamos uma caneta, o dinheirinho que tinha, abrimos uma conta na Caixa Econômica, a sequência da conta nossa é uma sequência da outra, colocamos o dinheirinho lá e vamos atrás. E eu ia de porta, no começo. Porque o cliente não vinha, nem conhecia, Sim. né?
Então, quando a gente foi crescendo, eu fui percebendo, sem ter nada de estudo nessa área, né, de pessoas, como a gente hoje, né, consegue desenvolver e estuda, né, para isso. Eu comecei a entender o que eu vou fazer com esse povo que está chegando. Como é que eu controlo isso? Como é que eu cobro esse povo? Como é que eu organizo esses documentos? Como é que eu não vou perder o prazo? Aí, porque a gente não estuda na faculdade administração, a gente não estuda na faculdade gestão, a gente estuda a lei, a saber defender e aplicar a lei. Sim. A gente não estuda nada de como gerir um escritório, como ter pessoas, como ter funcionários. A gente não sabe isso, a gente não aprende isso. Então chegou um momento que eu vi que eu precisava, primeiro, qual é a função do meu sócio, qual é a minha função? Delimitamos isso. Então, daqui até aqui é o teu limite, daqui para cá é meu e vice-versa. Para um complementar o outro. Para um complementar o outro. E assim foi indo. E assim, graças a bom Senhor, Deus, literalmente é Deus, Ele foi abrindo as portas e as coisas foram indo. E de uma casa eu ia na outra casa, de uma casa eu ia na outra. Quando eu via, eu estava na rua inteira. Quando eu via, tinha feito um bairro. Quando eu via, tinha que alugar uma sala. Quando eu via, tinha que ter uma pessoa lá. Quando eu via, para mim, uma vez por semana, eu ia no começo nas cidades em volta. Daí uma sala, daqui a pouco uma funcionária, daqui a pouco uma estagiária. E essa que passou ali, a Ellen, ela foi uma das meninas que quando eu cheguei no INSS, que eu olhei ela, aquele tempo, gente, eu sou muito velha, né? O INSS não era digital, o INSS era físico. Eu cheguei no INSS, Deus falou para mim, essa vai trabalhar com você. E na segunda vez que eu fui, quando eu cheguei para ser atendida, ela me atendeu, eu falei, você quer sair daqui? Ela, eu quero, então tá aqui meu cartão, vou tirar você daqui. E tirei e tá lá comigo até hoje. Então assim, a gente foi crescendo, eu fui aprendendo e vendo como é que fazia. E daí eu fui estudar outra coisa. Então, no começo da faculdade, primeiros 5, 6 anos, eu fiz pós-graduação, MBA, tudo que tinha em relação à previdenciária. Mas chegou uma hora que eu sei tudo isso aqui e vou me atualizando direto. Sim. Tanto que a pós-graduação para mim é como se fosse... Eu tenho umas 4, 5, 6 pós-graduação. Todo ano eu fazia uma. Para me atualizar, porque o direito muda muito. Toda hora muda e o previdenciário muda muito. Então, eu preciso estar atualizada para conseguir fazer meu cliente vencer. Sim. E disso, depois, nos 6 anos mais ou menos, eu entendi que eu precisava parar e estudar e aprender sobre gestão. Como eu contraria essas pessoas, o time, os processos, para que tudo lá no final eu conseguisse aposentar a pessoa que veio atrás de mim. Foi mais ou menos por aí. Uma hora eu vi que eu precisava fazer, então vamos estudar gestão. Vamos falar então dos nossos patrocinadores. Então vamos começar lá com o Laboratório Oscar Pereira, que confia nesse projeto, que confia na mentoria Seletas e também está proporcionando tudo isso aqui. Então esse talk show tem sobre responsabilidade algumas empresas, alguns nomes, e um deles é o Oscar Pereira. Cuide de quem faz a engrenagem acontecer. Mulher, cuide de você, o pessoal mais importante da sua vida. Então façam exames periódicos, cuidem-se. E vocês sabem que o Laboratório Oscar Pereira é de extrema confiança. Temos também a Bake. Bake é a empresa que estruturou tudo isso, que fez e faz acontecer todas as nossas redes sociais. Eu já sou cliente também há muito tempo, sou suspeita para falar. E ao lado do Seletas, a Bake acredita na força das mulheres. E também faz com que tudo isso aconteça, porque comunicar bem é mais do que aparecer. É criar conexão e fortalecer valor. Bake, assessoria de marketing para marcas que querem impactar. Muito obrigada, Bake, pelo patrocínio. E também Artenza. Grandes projetos começam com boas ideias e se tornam realidade quando encontram parceiros certos. A Artenza apoia os Seletas e todas as mulheres que estão liderando e transformando o mercado. Muito obrigada. E você sempre está estudando. Você sempre está em treinamento, você está em mentorias, inclusive faz parte também da Mentory Club. E mentorias afora e conexões com outros advogados assim, de muito longe, mas com certeza agregam muito. Sim. Você vê muito valor nisso, no aprendizado constante, no não sair de dentro de uma sala de aula, entre aspas, mas que seja para aprender. Eu acho que, como eu disse ali no começo, a minha avó me criou. E eu vi ela estudando a vida inteira. Nos últimos presentes de aniversário que ela pediu para mim, foi um computador. Um notebook, para ela poder ver os vídeos do YouTube que ela queria aprender mais. Ela tinha já 80 e poucos anos.
E às vezes eu ia lá, ela falava assim, o homem do vídeo falou pra mim pegar aqui, curtir, seguir. Como é que faz isso? É isso ensinar. Então, assim, eu fui criada vendo alguém estudar, ler a vida inteira. Então, pra mim, estudar e ler faz parte da minha vida inteira. E ser melhor, e crescer, e eu me conhecer, e aprender, e saber lidar com as outras pessoas, e conseguir aposentar as pessoas, ou conseguir gerir as pessoas, eu preciso estar estudando. Precisa estar estudando, precisa estar em constante aprendizado, e é o que a gente comentava, né? Nunca estaremos 100% prontas. Não. E você é uma das mulheres que eu conheço que vai com medo mesmo. Sim. Mas dificilmente você verbaliza que medo. Mas existe um medo, né? Sim, o que eu tenho? Eu tenho temor ao Senhor. Esse é o meu temor. O resto, se precisar passar por cima, eu passo. Se Deus está na frente e é a direção do Senhor, taca de pau, como diz. Vamos embora. Vamos fazer. Quantas vezes eu conversar com a Tati, ela falar assim, peraí que eu vou rezar. Peraí que eu vou rezar. Deus mandou dizer que sim, então vamos. É desse jeito? É. Uma vez que ela me ligou, isso já faz acho que uns 7 anos. Tinha recém-conhecido ela. Me mandou uma mensagem. Ó, para o que você está fazendo aí, porque Deus mandou te falar agora, é para você ouvir agora. E descarregou ali, me mandou um monte de coisa. Falei, ok, obrigada. E aí ela me contando, né, contestando ali, Deus, né? Não, mas será que faz? Deus não deixa ela quieta e tem que falar e tem que fazer. Então, que privilégio ter alguém assim do nosso lado, né? Para que possa realmente nos mostrar o poder da fé, o poder naquilo que a gente não está vendo, mas confia. Você é a prova de que vou botar o pé e Deus dá o chão. Exatamente. Antes de formada, vendia lanche na frente do Tradição. Vendia. Gente do céu. Vendia assim, quando eu era mais... Eu comecei a trabalhar, assim, digamos, com uns 11, 12 anos mais ou menos. A minha avó falava assim pra mim, você tem que ter teu dinheiro. E a avó não vai dar. Então vai trabalhar. Olha. E daí ela achou pra mim, o primeiro emprego foi ela que achou. Na esquina do EPG, que hoje é o McDonald's, que naquele tempo não era, não lembro o que era, mas era outra coisa, tinha um carrinho de lanche. Que na hora que a faculdade terminava à noite, lotava. E eles precisavam de alguém que fosse prensar um sanduíche, colocar na pacotinha e entregar. Lá fui eu. Vamos prensar o sanduíche. Daí eu vi que aquilo dava boa. Falei, vou fazer um carrinho pra mim. Fiz um carrinho pra mim e fui lá na frente da edição. Falei pro seu Dias. A gente demorava perto, né? Você podia colocar ele na calçada. E aí colocou e o seu Dias nunca permitiu que o outro carrinho chegasse ali. É verdade. Ouvi do filho dele esses dias. Exatamente isso. E depois teve uma época que eu ia abrir uma situação aqui na cidade, não lembro o que era, mas tinha que entregar panfleto no sinaleiro. E lá fui eu entregar panfleto no sinaleiro. E até a época também eu vendia pastel e ia nas casas das pessoas vendendo pastel. Mas que delícia! Que trajetória bonita! Isso que eu falo, gente, quando alguém entregar panfleto pra vocês, peguem, abram a janela e peguem a Grace. Não faça, não, peguem, nem que você coloque do ladinho. Mas peguem o panfleto. Pega. Isso, porque a gente tá trabalhando. Para finalizar, Tati, o conselho que você quer dar hoje para quem está na fase final ali da faculdade ou para quem está começando em escritório da advocacia e quer um dia ter um escritório sólido, uma carreira sólida? Esses dias eu fiz uma reunião com o pessoal do escritório e perguntei exatamente isso. O que vocês querem daqui 5, 6 anos? Né? Para mim entender como é que estava o perfil deles, o que era a linha de pensamento. E eu vejo que ter os seus escritórios, as meninas que tem aqui sabem, não é fácil. É complicado, é complexo, você precisa estar muito sempre à frente. Mas quem está começando nunca vai parar de estudar. Não tem como parar de estudar. É extremamente importante. Estar nas redes sociais é extremamente relevante. Aprender além da faculdade é o que vai fazer você crescer na advocacia. Porque só o direito em si hoje, com IA, com tantas outras ferramentas, é muito mais fácil do que era lá atrás quando a gente começou. Quando eu comecei, era fórum, papel físico, processo físico, não tinha nada eletrônico. Hoje, o direito é muito mais fácil do que era antigamente. Muito mais fácil. Então, automaticamente é muito mais fácil você ter sucesso e crescer. Então, nunca pare de estudar e vá aprender situações diversas. Venda, gestão, administração num todo e pessoas. Aprender sobre pessoas é o ponto principal. Tudo que você vai fazer fora, clientes são pessoas,
Dentro, a equipe são pessoas. Pessoas é virada de chave para tudo. Ótimo. Produção, temos aquele presente especial para nossa entrevistada Tati. Partimos para o final. E eu quero ouvir de você, Tati. Eu costumo perguntar isso normalmente no começo. Para algumas situações eu não pergunto. Eu já te entrevistei em outros momentos. E essa pergunta em si eu nunca fiz e quero que você responda com toda sinceridade. Como você define a Tatiele Camargo? Cristã. Deus. Filha de Deus. Para mim, antes de qualquer coisa, é, sem sombra de dúvida, a coisa mais... Antes de ser filha da Mari, filha do Adil, sócio do Bruno, chefe do pessoal, ser filha de Deus. Ter essa conexão... Eu não sei, nem imagino como é viver sem ter essa conexão. Para mim não tem, não sei nem como que seria não ter isso. Não que eu fosse a vida inteira, né, cristã, eu me tornei com o passar do tempo, mas o chamado ali, a situação de ter ele, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de tentar entender, de estudar isso sou eu. Eu me defino como filho de Deus. E a Tati é daquelas que, se Deus manda ela sair da cama de madrugada para ir orar, ela vai orar, pega a Bíblia e vai orar. Vou obedecer é uma das coisas que eu mais aprendi e que eu levo muito. Ter sensibilidade de ouvir o Espírito, e se manter tentando ter sensibilidade, porque não é uma coisa fácil, sim, mas você conseguir obedecer. Obedecer ao Senhor. E ter o discernimento para entender. Sim. Né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender o que Deus está querendo dizer, o que realmente Deus quer comigo nessa situação, ou enfim. Mas qual foi a pergunta que você fez para Deus que você não conseguiu identificar a resposta e qual é o meio que você quer identificar essa resposta? Uma vez o meu esposo André me ensinou que ele estava em Minas e ele parou numa igrejinha ali e uma mulher estava limpando. Ele tinha acabado de olhar assim para Nossa Senhora e falar: Nossa, se a senhora estiver comigo, e essa mulher veio e colocou a mão no ombro dele. Diz que ele deu um pulo. Imagina! Opa, tô aqui, né? E aí ele falou, ela falou assim, ele falou para ela: minha Nossa Senhora. Ela falou: não sou Nossa Senhora, mas eu vim ter falado Nossa Senhora. E aí eles conversando e ele falou, naquele momento foi falado para ele: quando você quiser entender um sinal de Deus, no final da sua pergunta, coloque ali: se for isso, se for para acontecer isso, se for para seguir esse caminho, que eu enxergue hoje 3 pessoas com uma calça verde limão na rua do Senhor. E aí vai aparecer, gente, verde limão, uma calça verde limão é muito difícil acontecer, né? Mas se for aquilo e se for aquela resposta, Deus vai conduzir para que 3 pessoas com verde limão apareçam naquele dia na tua frente. Então tem muitas pessoas que ficam nessa dúvida, mas como que eu vejo os sinais? Mas você contou para Deus que você não consegue ver exatamente os sinais e pediu para que Ele te dê aquilo que você vai enxergar? Exatamente. Deus, não estou vendo, então eu quero que, sei lá, alguma coisa aconteça, seja objetivo em falar com Deus. Exatamente. E vai acontecer. E é incrível. Eu acho que você tem que entender que Deus é soberano, mas Ele é Pai. Ele te escuta. Falar com Ele é simples. É abrir a boca e falar. Né? Senhor, eu não estou entendendo isso. É aquilo mesmo. Claro, eu tenho, né, hoje em dia, depois de tantos anos também, de cristã, pessoas que estão do meu lado, que oram, que você conhece também, e elas são pessoas relevantes para mim, importantes. Mas conseguir ter o discernimento do espírito é diário, Tati. É você saber que aquilo é errado, mesmo todo mundo achando que é certo, às vezes, quando é do Senhor. Às vezes para o mundo uma coisa é muito moderna hoje, mas aquilo vai contra os princípios de Deus. Então eles vão contra sempre. Sim. Então esse discernimento, essa situação, ela é importante aqui dentro. E Deus conhece o coração da gente, né? E Deus conhece o nosso temor, o nosso amor. Então esse contexto de você saber ouvir o Senhor como o André fez, né? Dê um sinal, falar. Abrir o coração e falar: Pai, eu tô aqui. Eu falo com Deus direto, como se estivesse aqui do meu lado da hora. Mas o senhor falou: eu não estou entendendo isso aqui que o senhor falou, dá para o senhor me explicar de novo, ou mudar um sinal? Falar normal. Ele é todo soberano, a gente tem temor, mas ele é pai. Não esquecer disso.
Exatamente, que lindo. Vamos entrar então com um presente para Tati. Tati, muitíssimo obrigada pela tua participação. Obrigada por toda a entrega. Obrigada. Receba um livro.